Capítulo 2. Diálogos com o irmão Ronaldo. Esse espírito que se denomina Ronaldo tem grandes conhecimentos sobre os chakras e, por ter sido médico em sua última encarnação, dá belas explicações da ligação do sistema de chakras e seus cordões com o equipo físico do ser humano. Por isso transcrevo algumas perguntas respondidas por esse abnegado terapeuta espiritual da seara do bem. Procurei separar as questões por assuntos para facilitar a compreensão dos mesmos. Rotação e limpeza dos chakras. A ativação dos chakras se dá no mesmo sentido, tanto para os homens quanto para as mulheres. No que se refere à rotação dos chakras, certamente passaremos aos irmãos informações que diferem daquela apresentada pela literatura existente em seu plano. E para facilitar seu entendimento, começaremos pelo estudo do chakra básico. Este chakra, assim como os demais, é composto por várias camadas energéticas nas quais podemos observar pequenos vórtices que, unidos, formam o centro de energia denominado chakra. Cada um desses pequenos vórtices tem uma rotação diferente. Como esses vórtices se unem para formar o chakra básico, as várias rotações se combinarão e esse chakra terá a rotação no sentido anti-horário, o que facilitará a captação das energias da Terra. Sendo assim, quando o chakra básico estiver muito aberto, denotando que o indivíduo está envolvido com o plano terrestre em detrimento do plano divino, é preciso fechá-lo. E para isso, alteramos sua rotação para o sentido horário até que ele retome o equilíbrio necessário. O sentido de rotação dos chakras é variável. No entanto, até o chakra umbilical, todos giram no sentido anti-horário, tanto nos indivíduos do sexo feminino quanto nos indivíduos do sexo masculino. Já o chakra cardíaco pode apresentar-se harmônico em ambas as rotações, horária ou anti-horária. Aqui importam as manifestações emocionais vivenciadas pelo espírito encarnado e não a sua polaridade. Para harmonizá-lo, basta impor a mão sobre a região do corpo físico correspondente a ele. Os três chakras superiores, laríngeo, frontal e coronário, normalmente, giram no sentido horário. Posicionam-se na mesma linha vertical, e a velocidade de rotação do chakra coronário supera a velocidade dos outros dois chakras juntos. Uma desarmonia em um dos chakras superiores se refletirá em desequilíbrio nos demais. Quando, por exemplo, existe uma desarmonia no chakra laríngeo, existirá uma desarmonia no chakra coronário. O mesmo não ocorre com o chakra frontal, uma vez que ele parece se destacar da estrutura do duplo etérico. Assim, suas desarmonias dificilmente afetam os demais chakras. Todavia ele pode ser afetado por desarmonias decorrentes de outros centros energéticos. Aqui verificam-se os casos de espíritos que utilizaram de forma negativa sua capacidade mental, prejudicando seus semelhantes para alcançar seus objetivos egoístas. São os magos negros, que têm o chakra frontal em profundo desequilíbrio, bem como um chakra básico em tamanho desproporcional. Mesmo assim, esses indivíduos poderão apresentar os demais chakras equilibrados em sua estrutura. Como proceder na limpeza dos chakras? O ideal numa limpeza de chakras é a intuição para saber qual a cor a ser utilizada. Depois a visualização desta cor no sentido da rotação do chakra e, finalizando, a mesma cor no contido contrário para a exclusão das energias negativas, voltando a girá-lo no sentido real para que fique harmonizado. Quando o paciente apresenta um problema mais complexo e que se perpetua durante meses ou até mesmo alguns anos, há necessidade de uma limpeza dos chakras através dos cordões dos mesmos. Isso se explica pelo fato de que os cordões dos chakras possibilitam a energização daqueles pequeninos vórtices que formam cada camada do chakra. Para a limpeza dos cordões existem cores específicas. Para cada paciente é preciso observar as cores que deverão ser utilizadas. Mas, de modo geral, pode-se utilizar as mesmas cores vibradas para a limpeza simples dos chakras. Os cordões dos chakras e as ligações amorosas. Quando estamos nos relacionando com as pessoas, nossos sentimentos podem nos unir, como também podem nos separar. Nos relacionamentos afetivos, as ligações tornam-se muito intensas, sendo assim poderemos observar que entre os participantes dessas relações haverão cordões fluídicos, ligando um ou alguns dos seus chakras numa constante troca energética. Observando a situação de dois indivíduos que mantiveram uma relação afetiva durante 20 anos terrenos e manifestavam grande apego um ao outro.
Após o desenlace carnal de um dos cônjuges, poderemos observar, além dos cordões de ligação normais dos chakras, alguns cordões extras ligando os chakras do homem aos da mulher. Se esta ligação persistisse, o indivíduo que permaneceu encarnado manifestaria grande desgaste energético que poderia resultar em problemas cardiovasculares, dos mais simples aos mais graves. No caso de acontecer o desligamento desse cordão extra, que normalmente está ligado no chakra cardíaco, e o cônjuge encarnado não consegue se ligar afetivamente a outra pessoa e permanecer vibrando a necessidade de ter por perto ex-companheiro, esse cordão sem utilidade ligar-se a outro chakra, produzindo perda energética constante. Essa mesma explicação encontra validade nos casos de separações conjugais nas quais um dos cônjuges permaneça inconformado. Quando há uma relação afetiva positiva e equilibrada, poderão haver cordões extras que se perpetuem de uma para outra encarnação. Já quando existiu tamanho equilíbrio a ponto de ambos sentirem-se recompensados, esse cordão é recolhido e sua vibração continuará existindo até que se encontre outra criatura com a qual se possa compartilhar a afetividade. Os chakras e as desarmonias físicas. Quando os dois chakras localizados na altura das maçãs do rosto estão bloqueadas ou manifestam acúmulo de energias negativas, o indivíduo poderá apresentar no corpo físico, rinite, sinusite e outras dificuldades relacionadas com a face, inclusive alguns problemas dentários decorrentes, que também estariam relacionados com o chakra básico, captador das energias telúricas. Casos de microencefalia são decorrentes de anomalias ou desordens nos seguintes chakras: chakra da nuca, oitavo chakra, chakra coronário e nos chakras das suprarrenais. Esses últimos estariam superdesenvolvidos e por esta razão causariam desequilíbrios. Bibliografia utilizada: 1. Drowot, Patrick. Cura espiritual e imortalidade. Rio de Janeiro. Editora Nova Era, 1996, páginas 101, 106 e 154, 190. 2. White, Ruth. Trabalhando com os seus chakras. São Paulo, Editora Pensamento. 9ª edição, 1966. Páginas 31, 119.